Eu quero começar cumprimentando a nossa querida ministra Nízia Trindade, ministra da Saúde, o nosso querido ministro Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, o nosso companheiro Márcio Macedo, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o ministro Alexandre Padilha, ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, o companheiro Francisco Faustino Pinto, coordenador nacional do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, o nosso querido Mohan. Quero cumprimentar o companheiro Arthur Custódio, ex-coordenador do Mohan, a Maria de Fátima de Lima e Silva, Cátia Regina Pereira de Souza, Edilson Picanço. Quero cumprimentar o companheiro ministro Luiz Marinho do Trabalho e Emprego, Marina Silva do Meio Ambiente, Marco Antônio Amaro do Gabinete Institucional. Agradecer a presença aqui dos deputados federais, deputado federal Duda Ramos, o relator, ex-senador Tião Viana, que está aqui. Prazer em te encontrar aqui, Tião, um dos grandes médicos preocupados com a hanseníase no norte do país, sobretudo no estado do Acre. Quero cumprimentar o nosso ex-deputado Nemário Miranda, quero cumprimentar o nosso querido cantor Geraldo Azevedo, quero cumprimentar o Nelson Pereira Flores, e quero dizer para vocês que o Ney Matogrosso mandou um recado para nós, agradecendo a atitude que nós tivemos ao sancionar essa lei. Eu primeiro vou ler, porque se eu for falar de improviso aqui, eu vou contar muito caso e eu vou começar a chorar aqui. Hoje é sexta-feira, é um dia de consagração dos nossos 11 meses de governo, porque essa semana nós fizemos aqui muita coisa de interesse do povo brasileiro, a questão da educação das crianças com deficiência, a questão, sabe, do viver feliz, a questão de cuidar das pessoas que mais precisam do Estado. E não poderia ser mais feliz a sexta-feira a gente terminar fazendo a reparação histórica de erros cometidos pelo Estado brasileiro. Quero agradecer a cada companheiro portador de hanseníase que veio para cá. É importante que a gente saiba que eu fui ao Acre, companheira Nízia, em 2005, se não falha a memória, e fiz um discurso de gente iria acabar com a hanseníase nesse país. Havia toda a possibilidade da gente ter acabado. O Acre chegou a ter 1,8 casos por cada 110 mil habitantes. Hoje, voltou a crescer outra vez e voltou a crescer em vários estados. Significa que outra vez, da mesma forma que a gente está reconstruindo o país, a gente vai reconstruir a política mais eficaz possível para que a gente possa definitivamente acabar com a hanseníase nesse país. E, sobretudo, um processo de orientação através dos meios de comunicação para que as pessoas descubram os primeiros sinais, se eles serão portadores ou não, para que ele possa se tratar rapidamente e curar uma doença que tem cura. Não tem mais sentido a gente ter vergonha de ser chamado de leproso, de hanseniano, porque é uma doença que ela tem cura se ela for tratada, e ela só vai ser tratada, Nízia, se a gente explicar bem. Sabe? Então nós temos que explicar como é que a gente vai dizer para as pessoas em casa que estão nos assistindo e que vão assistir outros programas de saúde, como é que elas vão perceber o primeiro sinal, o segundo sinal.
porque essa pessoa tem cura. É como qualquer outra doença que a gente tem, que se cuidar em tempo, a gente não vai ter problema na vida o tempo inteiro. E a luta contra o preconceito é uma luta histórica. O preconceito é uma doença. E é uma doença grave. E muita gente precisa do preconceito para sobreviver, porque precisa de ódio para sobreviver. E nós precisamos exatamente fazer o oposto que essa gente faz. Nenhum dinheiro do mundo é capaz de compensar ou apagar as marcas que a segregação provocou na alma e no coração das pessoas portadoras de hanseníase e suas famílias. Mas estender aos filhos o direito à pensão especial é dar mais um passo importante para a reparação de uma dívida enorme que o Brasil tem com aqueles que durante anos foram privados dos cuidados e carinho dos seus pais. Ao mesmo tempo em que obrigava homens e mulheres com diagnóstico de hanseníase a viver isolados em hospitais colônias, espalhadas pelo país, o Estado brasileiro criava uma geração de órfãos de pais vivos. Crianças abandonadas, levadas a crescer em locais segregados, muitas vezes vítimas também de preconceitos e maus tratos, privadas de amor e de oportunidades. Certamente, nenhuma delas, muitas das quais presentes aqui hoje, já adultas, têm lembranças boas dos locais para onde foram levadas. Pelo contrário, os relatos são sempre de sofrimento e dor, pela privação do convívio em família e pela violências múltiplas de que eram alvos. Crianças que nunca viram nem receberam as bênçãos carinhosas de seus pais e avós. Mães angustiadas, sem notícia dos filhos que o Estado tirou delas. Pais e filhos que, quando conseguiam se ver, não podiam ter nenhum contato físico, separado por grades ou por vidros. Crianças sem direito à infância, também vítimas do estigma em torno do mal de Hansen. Mesmo depois de 50, 60 ou 70 anos, a memória das privações ainda é muito presente. O Estado brasileiro falhou com essas crianças, com essas famílias, e é preciso mais uma vez reconhecer e pedir desculpas a elas e a toda a sociedade pelos erros do passado. O Estado errou ao manter segregados pais e filhos, mesmo depois de a cura para a hanseníase ter sido descoberta na década de 40. Mesmo depois da recomendação mundial para o fim do isolamento nos anos 1950. Errou por manter na prática a política de segregação até o ano de 1986. É preciso pedir desculpas e é preciso principalmente construir políticas públicas para reparar os danos sociais que a segregação causou neste país. Companheiras e companheiros, certamente milhares de filhos separados dos pais por causa da hanseníase vão dormir mais tranquilos com essa lei que assinamos agora, estendendo os direitos que já estavam assegurados a seus pais. Além dos filhos, esse direito também chega a um grupo de hansenianos que ficou segregado em isolamentos domiciliares em florestas e seringais. Cumprimos assim mais uma etapa desse processo iniciado em 2007, no meu segundo governo.
Naquela ocasião, quando criamos a pensão especial vitalícia para as vítimas da hanseníase, destacamos a importância dessa iniciativa para combater a arbitrariedade que foi cometida pelo Estado. Com tal iniciativa iniciada há 16 anos, nos colocamos na vanguarda mundial da reparação. Ao lado do Japão, que faz isso por decisão judicial, o Brasil é o único país a reconhecer o direito à indenização de homens e mulheres e agora de seus filhos pelo isolamento forçado da hanseníase. Assim como fizemos antes, com essa assinatura de hoje, estamos cumprindo um compromisso ético e moral com brasileiros e brasileiras excluídos do pleno exercício da sua cidadania. Estender a pensão especial para os filhos separados é também recompor a dignidade e cuidar dos que mais precisam. É seguir na direção desse país melhor que construímos, com um olhar para todos, mas com cuidado especial para o que mais precisam. Amigas e amigos, em toda a minha vida política, estive atento à causa das pessoas com hanseníase. Visitei colônias e ex-colônias antes, durante e depois de deixar a minha presidência em 2010. Nesses encontros, fiz amigos e conheci de perto a complexidade da hanseníase e a realidade de homens e mulheres que contraíram a doença. Um dos meus últimos compromissos públicos em 2018, antes da prisão política em Curitiba, foi a visita da colônia Santa Isabel, em Betim, Minas Gerais. Fui o primeiro presidente da República do Brasil a abrir as portas do Palácio do Planalto para os atingidos pela hanseníase. Em 2007, antes de assinarmos a medida provisória da indenização, recebemos uma comitiva de representantes de hansenianos para ouvir diretamente suas demandas. Lembro da mobilização do nosso querido companheiro Gilberto Carvalho, que não está aqui conosco, para que esse encontro acontecesse. E lembro da atuação importante do MORAN, o movimento de reintegração dos acometidos pela hanseníase, como voz potente dessas famílias na defesa dos seus direitos. Construímos no passado e continuaremos construindo nossas políticas com participação social. E é muito importante que vocês, como os demais setores da sociedade, apontem prioridades e nos cobrem o cumprimento das nossas políticas. Eu queria lembrar para vocês que, assinando essa lei, eu lembro do dia da minha caneta. Essa caneta eu ganhei de presente. E eu fui assinar, quando eu fui assinar, o companheiro, acho que era Cristiano, o Ariano, foi falar e ele pediu para quebrar o protocolo. E a quebra do protocolo foi ele pedir a minha caneta Montblanc para guardar de recordação. E eu, então, tive o protocolo quebrado e recebi hoje a caneta para assinar outra vez. Espero que eu ainda possa assinar muitas leis com essa caneta para ajudar as pessoas. Esse encontro com vocês hoje fecha uma semana de agendas importantes, nas quais anunciamos políticas diversas sobre a igualdade racial, educação especial na perspectiva da educação inclusiva, uma nova etapa do programa Minha Casa Minha Vida e a retomada do programa Viver Sem Limites. Todas essas pautas
converge para a essência do nosso governo, que é cuidar, governar para os que mais precisam e fazer do Brasil um país com igualdade de oportunidade para todos, ou seja, governar com o coração. Independentemente da cor da pele, crença, condição social, capacidade intelectual ou motora, com saúde ou com alguma doença, todos e todas merecem viver com dignidade e respeito, sem discriminação e preconceito. Esse é o país que estamos construindo junto com cada uma e cada uma de vocês. Eu quero terminar a minha fala dizendo para vocês que governar um país não é difícil se o governante souber para quem que ele quer governar. Se ele souber e não esquecer de onde ele veio e para onde ele vai voltar. Esse país foi vocês, junto com outros milhões de brasileiros, que lá pros idos de 2003 tiveram a coragem de colocar o primeiro operário deste país a presidir esse país. Foi um ato de coragem, foi um ato desaforado, porque a sociologia política não concebia a ideia de que fosse possível. Esse palácio não foi feito para um metalúrgico presidir. Esse palácio foi feito para pessoas de outra camada social, para pessoas de outro espectro da sociedade, e não para um trabalhador que mal e porcamente tem um diploma primário e um curso do Senai. E o que é importante ter em conta, e vocês têm que botar na cabeça isso, é que como a gente significa a maioria de pessoas nesse país, a gente pode eleger quem a gente quiser, a gente pode fazer o que a gente quiser desse país, se a gente não perder consciência da nossa responsabilidade. Não pensem que um granfino qualquer vai se preocupar com alguém que está com hanseníase, que mora numa colônia lá no estado do Amazonas. Não pensem que alguém da elite desse país, da elite política, vai se preocupar com alguém que está segregado numa colônia lá em Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Não pense que alguém vai se preocupar com alguém que está confinado e segregado numa colônia em Betim ou em qualquer outro lugar desse país. Eu queria que vocês compreendessem que governar para pobre, governar para negro, governar para periferia, governar para pessoas com deficiência, governar para as pessoas que compõem a maioria desse país, que são as pessoas que labutam das 5 da manhã às 10 da noite para ganhar o pão de cada dia. Para governar este país é muito difícil, porque é muito fácil contratar um viaduto, muito fácil contratar uma ponte, se bem que tudo isso é muito importante para o país. Muito fácil contratar até uma ferrovia. Muito fácil até fazer uma universidade. Agora, difícil é você lembrar que tem gente que não vai usar essa estrada, que não vai usar essa ferrovia, que não vai nessa universidade e que você precisa ir até elas para dizer: se vocês não podem ir até mim, eu venho até vocês. Eu lembro, companheira Nívia Trindade, eu lembro da emoção dos primeiros companheiros que vieram aqui para a gente poder discutir a aposentadoria de vocês.
Eu lembro que eu fiz questão de receber os companheiros na sala mais chique aqui no meu palácio, na minha sala de receber autoridades. Foi eu recebi, acho que era 12 ou 13 companheiros, e eu fiz questão de dar um beijo no rosto de cada um, para provar a quem estivesse assistindo que se o presidente da República não tem preconceito, ninguém precisa ter preconceito de ninguém nesse país. E faço isso quantas vezes for necessário, porque esse país precisa voltar a fortalecer a democracia. E a democracia só vai ser consolidada nesse país quando o povo mais humilde, quando o povo trabalhador, quando o povo com hanseníase ou qualquer outro cidadão com qualquer outra doença, ser tratado com dignidade como cidadão e cidadã de primeira classe. É para isso que eu voltei a governar esse país, para cuidar de quem precisa do governo. Um grande abraço, parabéns à Câmara dos Deputados que aprovou essa lei, parabéns ao deputado Arruda, parabéns Padilha, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Poder Monitor. Acesse agora e ganhe 30 dias grátis.